preparou para você nessa noite. Antes de eu só começar a falar, queria só reforçar o que nós temos falado nesses dias. É muito importante que você continue fazendo as suas contribuições através de dízimo e oferta, para que nós possamos continuar. Nós temos ainda pendências para pagar do prédio que nós deixamos, nós entregamos. Precisamos muito dessa ajuda voluntária de cada irmão que tem contribuído. Louvamos a Deus por esses irmãos que têm tido esse coração, que têm ajudado, que têm contribuído. Isso é muito poderoso. Provavelmente eu devo falar um dia aí sobre isso, tirar algumas dúvidas. Eu acredito que é importante a gente ministrar sobre isso, sobre a importância dessa atitude voluntária de generosidade, através de dízimos e ofertas, como os irmãos têm feito. Quero desafiar você também a ter esse coração. Eu sei que não está aparecendo aí na tela, mas se alguém quiser ir digitar o Pix para você poder fazer uma contribuição, é 27, é CNPJ, 27 047 840 1000 ao contrário 66. Vou repetir, alguém aí dos meninos que estiver anotando aí do presbitério, da tesouraria aí, 27 047 840 1000 ao contrário 66 é o CNPJ para você nos ajudar aí, que é muito importante. Mas é muito importante mesmo que o Espírito ministre seu coração. A gente tem visto um cuidado de Deus, assim, coisas incríveis, assim, incríveis mesmo, que não tinha nem condições, e a coisa, Deus faz um milagre na hora, né? Mas Ele faz através das pessoas, né? Através de você, que tem sensibilidade para ouvir a voz dEle. Então eu queria convidar você a ter essa sensibilidade. Permita o Espírito Santo falar com você também. Aleluia. Glória a Deus. Se você pode, aí onde você está, na sua casa, provavelmente, ou em qualquer lugar que você esteja, mas tem condições de pegar papel e caneta, por favor, anote. Não deixe essa palavra ficar apenas aqui nesse momento. Permita com que ela possa ser ruminada, depois estudada e compartilhada, seja com o pessoal da sua família, seja com amigos, mas permita que o Espírito Santo fale com você, mas também anote para você. Você vai ter insights aí, você vai ter revelação aí de coisas que eu vou falar, que nem vai estar no esboço às vezes, porque às vezes eu vou falar porque eu tenho insight na hora que eu estou falando, tem revelação na hora que eu estou falando, você tem uma revelação na hora que você está ouvindo, e aí você anota tudo isso, porque hoje nós vamos falar de Deus fora de lógica. Esse é o tema, esse é o título da mensagem nossa nessa noite. Deus fora de lógica. Você não escutou nada assim, fora do normal, ou escutou, mas é isso mesmo, fora do normal. Deus fora de lógica. Essa semana eu fiquei meditando sobre isso, e eu preciso muito que você fique até o final, e o final, eu tenho certeza que você vai entender muito o que nós vamos falar aqui nessa noite. Quando eu vou falar que Deus é fora de lógica, e é mesmo, obviamente eu vou falar sobre fé. E eu peguei o texto, talvez o primeiro versículo que veio a fora de lógica de Deus. É Gênesis 2, versículo 7. Diz assim, Gênesis 2, se você está aí com sua Bíblia. Domingo que vem eu vou tentar transmitir pelo YouTube, queridos, para ficar mais fácil para quem quiser assistir na TV em casa, vamos pro YouTube. Vamos tentar, vamos organizando aqui, vamos adaptando. Gênesis 2, 7, Deus fora de lógica. O verso 7 diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Você pode perguntar, pastor, por que você fala que esse texto é um texto que Deus é fora de lógica? Porque é fora de lógica. Deus fez homem do barro. O barro, hoje eu joguei bola no barro, o barro é terrível. O barro é uma coisa estranha. Pois é, Deus fez o homem. Aí nós vamos pensar, Deus o Criador, formou o homem aqui na terra, do pó da terra. E isso é loucura. E se você pensar um pouco mais na frente,
Se você pensar um pouco mais, Deus, ele pediu para Noé construir um barco, construir uma arca, porque ia chover tanto que ia ter um dilúvio. E, cara, nunca tinha chovido na terra. Deus saiu fora da lógica e escolhe um cara para ele poder fazer uma arca. Deus é fora de lógica. As pessoas, inclusive, caçoavam de Noé, tiravam onda com ele. Noé, você ficou louco, cara. Como é que você vai construir? Como é que você vai construir uma arca? Nunca choveu. Você está ficando doido, vai chover tanto que vai inundar a terra. Você pirou o cabeção. Isso não tem lógica. É isso, Deus fora de lógica. Pensa comigo, Abraão seguiu um rumo, ele seguiu um rumo sem saber aonde ele iria parar. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso não tem lógica, querido. Pois é, Abraão ouviu Deus e ele saiu vagando por aí, a ver se encontrava um lugar. Deus pede para Abraão matar o seu próprio filho, o filho que ele tanto sonhava, e Deus, ele sai tão fora da lógica que pede para Abraão matar o seu filho. Cara, isso é Deus fora de lógica. Que Deus é esse que pede para sair da terra, da parentela, e agora fala que vai me dar um filho, e agora ele pede para matar esse filho. Você sabe, é óbvio que Abraão não matou o filho, mas Deus pediu para Abraão matar o filho. E quando ele ia matar o filho, o Senhor providenciou um cordeiro ali. Então, vamos avaliar um pouco mais das questões de Deus fora de lógica. Vamos pensar na história, vamos andar um pouco mais ali em Gênesis, e vamos pensar em José. Cara, José é um cara que foi dado como morto, ele se tornou escravo, depois ele se tornou presidiário, e depois de presidiário ele foi promovido a governador. Isso não tem lógica. Isso não acontece, cara. Se não acontece isso toda semana. E aí nós vemos uma história de um cara sensacional que foi José, que os sonhos dele eram sonhos de Deus, mas as pessoas, inclusive da família, falavam que ele estava louco, porque não tinha lógica aquele sonho de José. E ele se torna governador do Egito, porque Deus é fora da lógica. E se nós pensarmos um pouco mais, se nós olharmos para Êxodo ali, se a gente caminhar um pouco na Bíblia, a gente vai ver também que Moisés foi um cara extremamente usado por Deus, mas um cara fora de lógica. Um cara que veio do trono real. Moisés foi criado lá no palácio de Faraó, e no meio ali do palácio, Deus então tira Moisés daquele lugar. Enquanto ele achava que estava todo cheio de lógica, Deus tira ele daquele lugar, leva ele para o deserto depois de um homicídio, e aí Deus usa um cara que cometeu um homicídio para poder libertar um povo. Deus quebra a lógica de José para fazer coisas, Deus quebra a lógica de Moisés para fazer coisas que não tem lógica através de Moisés. Isso é incrível. Deus é um Deus que não anda pela lógica. Deus é sem lógica às vezes. E não sei se você já pensa comigo que depois de Moisés, eu lembro de Josué, e as muralhas de Jericó, elas caíram depois deles darem 7 voltas em volta dessa muralha, e a 7ª volta eles deram a volta gritando. E as muralhas de Jericó eram muralhas conhecidas em todos os lugares, pelo tanto que elas eram reforçadas. Mas Deus é tão sem lógica que ele pede para o povo dar 7 voltas em volta de uma muralha e pede para o povo gritar, e quando o povo grita, aquela muralha cai. Deus fora de lógica, mais uma vez. E tem uma história que você provavelmente conhece, uma mulher chamada Esther na Bíblia, que ela também quebra toda a lógica e as leis, inclusive, e ela chega diante do seu esposo, e a lei persa naquela época, ela não podia ter ela não podia se achegar diante do seu esposo, diante do rei, sem a permissão, e ela é capaz de fazer isso. Ela é usada de tal maneira que um povo foi preservado por causa da atitude de Esther, que é o povo hebreu, que são a nação de Israel.
sabe, queridos, Deus fora de lógica. E se a gente andar um pouco mais, a gente vai ver tantas histórias na Bíblia. Eu poderia ficar falando de Sansão, eu poderia falar várias outras histórias. Eu selecionei apenas algumas aqui, por isso você presta atenção, porque eu estou falando que Deus é fora de lógica mesmo. Mas você pensa comigo, a lógica da fornalha. Imagina alguém que esquenta uma fornalha muito quente, 4 vezes mais do que o normal, e joga lá dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Joga 3 pessoas lá dentro de uma fornalha muito quente, ao ponto de que as pessoas que estavam ali esquentando essa fornalha, eles morreram queimados. O que acontece com eles? Nada. Porque Deus é fora de lógica. A lógica era torrá-los, era queimá-los, mas eles saem sem nem cheiro de fumaça de dentro daquela fornalha. O que dizer de Daniel na cova dos leões? Leões jejuaram, enquanto existe uma explicação neurótica, absurda, se você quiser acreditar nela, fica à vontade, porque as pessoas, para rejeitarem os feitos de Deus, elas arrumam tantas coisas, que diz que Daniel, por causa do jejum de Daniel, ele comeu tanta folha, que quando ele foi jogado na cova dos leões, os leões sentiram um cheiro de folha e não quis comer ele. Tem um tanto de gente que acredita nisso, querido. Só para você ter ideia, para não crer que Deus é fora de lógica, que Deus faz essas coisas. Então, tem mais histórias? Claro que tem. Vamos falar de Davi. A lógica de uma pedra, de uma funda, é fora de lógica isso. Qual que é a lógica? A lógica é a armadura. A lógica é a armadura que Saul dá para Davi. E Davi, eu não vou para essa lógica. Ele vai com uma funda, e uma funda ele derruba o gigante e corta a cabeça com a espada do gigante, do Golias. Então estou mostrando aqui alguns textos que mostram que Deus é fora de lógica. Vamos pensar mais uma. Talvez a maior é a genealogia de Jesus. Não só o fato de ter mulher dentro da genealogia de Jesus, porque talvez você ache normal, mas não é normal para um judeu, querido. De jeito nenhum, ainda mais tendo na genealogia de Cristo, do Filho de Deus encarnado, uma prostituta. Pois é, queridos, Raabe. Então, quando nós olhamos a genealogia de Cristo, não tem lógica o Deus Todo-Poderoso escolher pessoas tão improváveis. O que dizer de Salomão, o filho do fruto do adultério de Davi com Batseba? Deus não caminha pela lógica. Deus é fora de lógica. Por favor, mas fica até o final que você vai entender. O que dizer Jesus nascendo num palácio, num berço de ouro, no templo dos judeus? Não, Jesus nasceu num curral. Não tem lógica. Como que Deus vai nascer num curral? Não tem lógica. Deus encarnou e agora ele vai nascer num curral quando ele vem para a terra? Pois é, Deus fora de lógica. O que dizer dos milagres de Jesus? O que dizer Jesus pegar a saliva, misturar no barro e passar no olho de uma pessoa? Eu já ouvi explicações, mais uma vez aqui, para você entender o quanto que tem pessoas que acreditam em tudo, que o barro que Jesus colocou a saliva era um barro curador, para não dar o milagre para Jesus. Tem tanta coisa que você escuta, para não crer que foi um milagre, para não crer que Jesus, ele não anda pela lógica humana. E se nós falarmos um pouco mais, Jesus conversa com uma mulher samaritana, revela para uma mulher samaritana que estava com um problema sério de relacionamento, revela para ela que ele é o eu sou. Ele conversa com a mulher, mas não bastasse ser mulher, ainda era samaritana. Ele quebrou a lógica tradicional ali dos judeus, porque Deus não caminha pela lógica humana. E que nós falarmos que Jesus abraçou os doentes que eram colocados fora da cidade, e Jesus quebrou a lógica, porque enquanto a lei dizia que eles eram rejeitados, Jesus abraçava eles.
e não era a doença deles que passava para Jesus, era a saúde de Jesus que passava para eles. Quem era contaminado era eles. Eles eram contaminados quando eram abraçados por Jesus, porque Jesus não caminha pela lógica humana. Ele andou, comeu e bebeu com os piores. ele andou, comeu, bebeu com quem menos merecia. E pasme, na sua morte, ele salva um ladrão. E um ladrão inaugura o paraíso. Porque Deus, não tem nem lógica um negócio desse. É para você entender que Deus é tão fora de lógica, que provavelmente se fosse eu e você, não faríamos isso. Mas Deus faz, ainda bem que não sou eu e você. Se nós falarmos dos apóstolos, Pedro, e os apóstolos, Paulo, quero dizer para você, no resumo aqui rápido, de algumas passagens de Deus sendo fora de lógica, é que você precisa se preparar para as loucuras de Deus. Eu até faço essa pergunta para você que está aí nos acompanhando. Você está preparado para as loucuras de Deus? Você está preparado para Deus sair fora da lógica, através da sua vida? Você só sabe que é íntimo com Deus quando você aceita as loucuras dele. Se você quiser anotar isso aí, você sabe que você é íntimo com Deus quando você aceita as loucuras dele. É loucura crer. Gente normal demais é difícil de ser usada por Deus. Muitas pessoas, elas querem um Deus perfeito, mas o Deus perfeito dessas pessoas tem um padrão baseado nelas mesmas. Elas definem um padrão de perfeição de Deus. Como se Deus coubesse dentro de um padrão, como se Deus coubesse dentro de uma razão ou uma lógica humana. Se é que você está me entendendo? Não. Deus não se submete ao meu padrão. E muitas pessoas querem esse Deus baseado nos seus padrões. Agora, o padrão de Deus é Ele mesmo. Não importa o meu, não importa o seu, não importa o nosso padrão. O compromisso de Deus é com Ele mesmo. Agradando você ou não, gostando você ou não, Deus não tem um prumo para Ele ver se o que Ele vai fazer está certo. Ele é o prumo. Tem alguém me entendendo aí? Clica, fala aleluia, sei lá, faz alguma coisa, reage aí dentro desse celular aí, com as ferramentas que você pode participar. Mas pelo amor de Deus, entenda o que eu estou te falando. Deus não tem um prumo para Ele medir o que Ele vai fazer. Ele é o prumo. E o prumo, eu até pensei em trazer um prumo. Como é que se mede um prumo? Tem que trazer um prumo para medir um outro prumo. Mas Deus é Deus, Ele é único. Então, o prumo é Deus. Deus não está pensando assim, mas será que vai dar certo? Pelo amor de Deus, queridos. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou Deus, agora presta atenção, porque é a parte B aqui que é onde nós vamos falar um pouco. Agradou a Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Deus se agradou por causa daqueles que creram na loucura da pregação. E quem crê numa pregação louca, Deus agrada tanto que salva ele. Porque a sabedoria de Deus, o mundo não conhece. Porque a sabedoria humana, ela não cabe dentro da sabedoria de Deus. Então quem crê nessa loucura, presta atenção. Eu estou falando, a sabedoria humana, ela é baseada na lógica. A sabedoria de Deus é baseada nele mesmo, não tem nada a ver com lógica, porque a lógica ela é um padrão nosso, não um padrão de Deus. A sabedoria de Deus, então, é uma loucura. E porque a sabedoria humana quer essa lógica, ela exige uma lógica. A sabedoria humana exige uma lógica. Não, veio do átomo, tem que fazer isso, desenvolveu do macaco, tem que ter uma lógica.
Tem que ter uma explicação lógica para essas coisas acontecerem. Pois é, Deus não está nesse padrão, meu amado. Deus não quer saber da lógica. Deus quer saber da vontade dele. Ela está acima da lógica, do certo e do errado. Falar a verdade, Deus não quer saber da lógica. Deus quer saber quem tem fé. Porque se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Não haverá impossível para aqueles que creem. Então quem tem fé, é por isso que é loucura ter fé. É loucura crer. É loucura crer. Como que pode? Fulano fez isso a vida inteira. E agora passa para crente. Como que pode? Com o vídeo que eu postei e viralizou aí hoje nas redes sociais, o irmão Lázaro num leito de morte. Ali ele estava internado, é lógico que ele não estava dando seus últimos suspiros, é claro, mas ele estava ali num estado grave, internado e cantando e sorrindo. E a enfermeira também. Que é isso? Tem lógica um negócio desse? Tem lógica, queridos? Tem lógica sair do prédio? Para muita gente, não, como diz aí alguns irmãos procuraram, a igreja de vocês fechou? Você está preparado para fazer loucura? Ou você está muito cheio de lógica? Porque se você está muito cheio de lógica, você não vai ter muita história para contar. Porque eu poderia ficar talvez a noite inteira contando a história de vários personagens bíblicos aqui, porque todos eles saíram fora da lógica. Mas eu quero que você conte a sua história. De alguém que andou por fé. De alguém que ouviu a Deus. E eu não estou nem para onde eu estou indo, como Abraão. Se ele falou, eu vou. Mas a lógica, e aí ele dá um determinado momento, Abraão com seu sobrinho, e aí eles falam, vão separar, um vai para um lado, um vai para o outro, e agora? Meu filho, Abraão fala para Ló, escolhe qual lado que você quer ir. Sabe qual lado Ló foi? Da lógica. Ele olhou para um lado, viu a campina do Jordão, tudo verde, do outro lado deserto, ele falou, tio, vai para o deserto que eu vou para cá. Quem conhece Bíblia sabe o que virou. Porque andou pela lógica. Fé, Deus quer saber, não é lógica, Deus quer saber se você crê. Fé que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. E isso que eu estou falando parece loucura. Então parece muito de Deus. Em tempos como esse, como nós estamos aqui vivendo, eu e você, por favor, presta atenção nisso aqui agora. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas mundial, mas o Brasil está aí ocupando a liderança aí de mortes hoje no mundo. Então, pela Covid, em tempos como esse, eu e você somos tentados a andar pelos números. Eu e você somos tentados a andar pelos dados, pela lógica. O nosso coração é envolvido e o nosso coração é embriagado com tudo isso. Mas eu quero te convidar a manter o seu coração longe das lógicas. Ouça, mas não dê ouvidos. Veja, mas não perca a sua fé. Pelo amor de Deus. Não deixe a lógica de ditar os padrões da sua vida. Entenda, querido, que quem anda por fé, ela não vai ser tida como uma pessoa normal. Se você quer ser normal demais, você nem pode ser crente. Não gosto de falar nem pode. Você está no lugar errado. De onde você já se viu? Assista, quem não assistiu aqui, eu lembrei agora. Assista o filme Ressurreição. E olha como que é o discípulo Bartolomeu, dos 12. Que eles pegaram o perfil dos apóstolos, dos discípulos ali, Jesus, e eles têm umas características. É tudo fora de lógica. Mas o Bartolomeu, ele é mais fora de lógica ainda. É loucura. É loucura. Crer é uma loucura. 1 Coríntios 1. Crer na pregação é uma loucura. Então quem quer andar normal demais, vida cristã deve ser um peso, um fardo. Quem quer andar pela lógica, eu pergunto para você, será que nós estamos dispostos a não ser essas pessoas normais? Quem está aqui, é da Hebron daqui de Itaberaí, sabe. A Hebron não é normal. Não tem nem lógica, para falar a verdade.
começar do pastor, é eu mesmo. Não é normal, não tem nem lógica. Ele é doido. Quando alguém fala isso, você pode dar uma glória a Deus, aleluia. Porque você está mais parecido com Deus. Porque enquanto os outros estão tudo bonitinho dentro de uma forma, dentro de um quadrado, eles não podem sair dali. Eles têm que viver uma lógica. E se você faz parte da Hebron, eu sinto muito. Eu sinto muito. Porque esse é o DNA que nós queremos carregar. Fora de lógica. Não presos dentro de uma caixa, mas dispostos a ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele. É isso que nós queremos, é isso que nós mais desejamos. Porque para nós isso é o mais importante, fazer a vontade dele, não importa a lógica. Se é para estar no prédio, vamos estar. Se não é, não vamos estar também. Se ele quer dar um prédio para nós queremos também. Se quiser dar um prédio maravilhoso, top de linha, com multimídia, top de linha, câmera e tudo, quer também. Mas se não quiser também, eu não estou nem aí. Eu quero é Deus, como diz a música do Kleber Lucas. Agora chegou no ponto principal, que agora você vai entender melhor a mensagem. Se quiser até salvar depois e postar essa frase, a fé não é burrice. Vou repetir. A fé não é burrice. Deus não faz burrices. Há fora de lógica, que Deus é fora de lógica, mas Deus não faz burrices. Ah, pastor, quando é que eu sei que é burrice e quando eu sei que é a vontade de Deus? Eu coloquei aqui simples. Quando você anda longe da vontade de Deus, ou anda longe de Deus, não anda lendo, estudando, orando, quando você não está envolvido na vida da igreja, quando você não está tendo essa vida de oração, quando você não tem vivido essa vida cristã normal, uma vida de consagração, certamente você vai fazer muita burrice. E, lamentavelmente, é por isso que tem muita gente que se diz cristã e, infelizmente, acha porque tem um título, fala que frequenta uma igreja, tem o título de líder, pastor, sei lá o quê, do departamento fulano, ciclano, e acha que porque ela tem um título, uma carteirinha de crente, só isso basta. Não. Acha por quê? Não, eu sou lá da Hebron. Acha que basta. Não basta não, meu filho. Me veio uma frase, nem sei quantas pessoas, não sei quantas estão vendo, mas me veio uma frase aqui, fica só para nós. Na hora, depois eu edito. Edito nada, deixa eu soltar assim mesmo. Mas eu fiquei pensando o seguinte, tem muita gente, deixa eu te falar uma coisa, que acha que Deus está preocupado com você pecar. Moço, gente, a Bíblia diz que Deus não lembra do seu pecado. Deus não está preocupado com você pecar. Ele te olha como um filho justo por causa de Jesus, certo? Então você acha que Deus olha para Jesus e fala, ai gente, se Jesus não aguentar, ele vai pecar. Ele vai pecar. Você acha que Deus fica assim, querido? Deus não... Presta atenção no que eu estou falando. Deus, para você que nasceu de novo aí, ele não está nem preocupado com o seu pecado, nem 1 milímetro. Sabe qual que é a preocupação de Deus? É a sua distância dele. Deus não está preocupado com o seu pecado, Ele está preocupado com quão distante você está dele. E você pode ser pastor, bispo, arcebispo, semideus, arcanjo, semi-anjo, sei lá o que você pode ser. Membro da Hebron, esquentador de banco, líder, sei lá, qualquer título que você quiser. Não, presta atenção. O lugar não é mais importante do que o seu relacionamento com Ele. Não importa o lugar, nós oramos aqui no início, não importa o lugar. Não importa, onde houver 2 ou 3 em meu nome, dentro de um prédio, ali eu estarei presente. Onde houver 2 ou 3 reunidos num quarto orando, ali eu estarei presente. Onde houver 2 ou 3 no meu nome. Está me entendendo? E a gente, porque está debaixo de uma cultura, está esperando prédio para poder relacionar com Deus de maneira mais íntima e profunda. Desce daí, meu filho. Desce daí, porque se não voltar para prédio. E aí? Eu quero, claro que eu quero prédio, mas eu não vou fundamentar minha fé em lugar, em prédio, em lugar. Eu creio, aonde eu estou no nome dele, ele se faz presente. Onde tem 2 ou 3, nós somos mais aqui, ó. Então, saiba diferenciar fé de burrice. Saiba diferenciar Deus fora de lógica de burrice.
Porque Deus, ele anda fora da lógica, mas não comete burrices. Nós sim. Nós sim. E achamos que estamos crendo. Não, eu orei, vou fazer esse negócio. É de Deus. Ela é de Deus, eu vou casar. Ele é de Deus. Nossa, do jeito que eu pedi. A gente faz burrice. E achando que é de Deus. Então você tem que escutar até o final. Você precisa entender então que não é só pecado que Deus não gosta. Deus está preocupado com a sua distância dele, de relacionamento, de vida de igreja, de oração, de leitura. E aí, muitos acham que porque não é pecado, pode fazer o que quiser. Isso é burrice. Isso é burrice. Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, escute isso aqui, gente, como eu amo a Bíblia, a fé vem por ouvir a mensagem. A fé vem de que jeito então? Por ouvir a mensagem. Quem não está ouvindo a mensagem? Está andando em fé? Quem não está ouvindo a mensagem? Não está ouvindo em fé. Agora, qual é a mensagem? A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé, ela vem por ouvir a mensagem, mas não é qualquer mensagem. É preciso ouvir a mensagem de Cristo. E aí, essa aqui, talvez, nós não vamos precisar de nenhum teólogo, de nenhum dicionário de grego e hebraico, porque o texto é objetivo, meu amado. Essa é a verdade mais objetiva aí, que nem precisa de teologia para entender. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então eu resumo para você que, se você quer viver fora da lógica, e viver fora da lógica é viver pela fé, mas para viver pela fé, você precisa ouvir a mensagem, e a mensagem da palavra de Cristo. Esse deve ser o nosso principal objetivo de vida. Ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Não é qualquer coisa. Me escuta, porque você não vai assustar o que eu vou falar. Sabe o que é lamentável? É lamentável que hoje as pessoas, é comum, muitas pessoas, ouvindo a mensagem do WhatsApp. É comum as pessoas ouvir a mensagem do Instagram, do Facebook, do G1, da Rede Globo, da televisão. E elas acreditam naquilo. E elas valorizam aquilo. E da mesma maneira como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Então, quando você ouve essas mensagens, quando você ouve esses dados, quando você vê essas coisas, você fica desesperado. Mas nós deixamos a Bíblia para o dia do culto, domingo, abrir na hora que o pastor pede. E não temos uma disciplina de leitura, de oração. Nem gente não quer nem envolver mais com célula online, ou sei lá que seja. Eu faço célula online na terça, tem mais gente de outra cidade do que de Itaberaí. Eu não sei agora se no culto também está desse jeito. Por quê? Esperar passar a pandemia. Vamos reunir no corpo a corpo. Todos nós estamos ouvindo coisas. E o que nós ouvimos pode trazer fé, como pode trazer também incredulidade. A fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também vem pelo ouvir. E nós, muitas das vezes, temos a tendência de dar mais ouvido para esses noticiários. Não estou falando que você deve ser uma pessoa desinformada. Eu mesmo procuro ler, sempre. Estar informado. Mas não entra para dentro de mim. Eu sou pela palavra. Isso me motiva a orar. Me motiva a declarar a vida sobre os enfermos, sobre o nosso país. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. Ele vai trazer milagre, provisão, vai abrir portas. Nós vamos resistir tudo aquilo que o inferno tem. Nós vamos resistir, vamos para cima daquilo que o inferno tem tentado resistir, que é a força da igreja. Então, que o seu principal objetivo de vida seja ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Agora, vamos caminhar para um outro nível. Desses que não estão ouvindo por WhatsApp, blá, blá, blá. Vamos para aqueles que são os religiosos espirituais. Os religiosos, eles estão ouvindo. Mas eles estão ouvindo a mensagem de Deus. E não a de Cristo. Eles ouvem a mensagem de Deus sem Cristo.
Religioso, ele ouve a mensagem de Deus sem Cristo. E a mensagem de Deus sem Cristo é religiosidade. Eles pegam os textos, sem Jesus nos textos, e falam que Deus está pesando a mão, que carnaval no Brasil foi ano passado, encenaram Jesus apanhando o diabo, agora Deus vai matar mais de 2 milhões de pessoas no mundo por causa daqueles caras que estavam lá na Sapucaí do Rio de Janeiro. Religioso faz isso, porque ele pega textos isolados do Velho Testamento, onde só tem Deus agindo contra o povo, e ele fala que Deus está fazendo isso hoje. Fulano morreu porque Deus pesou a mão, tirou o filho porque fulano saiu da igreja. Eu ouvi isso, querido, que Deus matou o filho de uma pessoa porque o fulano não estava na igreja. Você está doido? Você quer servir esse Deus? Como é que você serve um Deus assim? Que ele mata filho quando você não vai para a igreja mais? Você vai que jeito para a igreja? Feliz da vida, pulando de alegria? Você vai morrer de medo. Se eu fizer alguma coisa, vai matar eu, vai matar meu filho? Pelo amor de Deus, irmãos. Que evangelho é isso? Isso é Deus sem Jesus. Está cheio de pessoas com medo de Deus. Então, é preciso, agora eu estou concluindo, é preciso conhecer o coração de Jesus, para não fazer burrice. Vou repetir. É preciso conhecer o coração de Jesus, para não fazer burrice. É preciso desenvolver um relacionamento genuíno com Jesus, por meio do Espírito Santo. E eu posso dizer que talvez esse seja o objetivo central dessa mensagem, nessa noite. Que você saia daqui, disposto a desenvolver um relacionamento de intimidade com Jesus, por meio do Espírito Santo. Para que você não cometa burrices na sua vida. Porque não basta ter um nome, não basta falar que frequenta uma denominação. É muito mais que isso, querido. É um relacionamento. Enquanto muitos estão embriagados com correria, com medos de faltar, de não dar certo e tal, Jesus vai ficando de lado. A vida da igreja fica de lado porque não tem prédio. Não. Eu nunca preguei essa mensagem e certamente não vou pregar. Não mesmo, querido. A coisa mais importante da sua vida é o seu relacionamento com Jesus. E fica fora muitas das vezes. Porque a gente está envolvido com as coisas dessa terra. Preocupados com aquilo que a gente lê, porque aquilo gera incredulidade, ao invés de estar ouvindo a mensagem de Cristo. E hoje você está ouvindo a mensagem de Cristo aqui nessa noite. Você precisa ouvir a mensagem de Jesus. Não somente hoje, todos os dias, para desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. E você sabe que é íntimo com Deus, como eu já falei aqui, quando você aceita as loucuras dele. Agora você entendeu mais ainda. Você sabe que é íntimo de Deus quando você aceita as loucuras dele. Sabe por que muitas vezes a gente deixa de desfrutar de coisas maravilhosas? Porque nós esperamos a lógica. Porque não temos um relacionamento íntimo com Jesus. Quando Deus fala conosco, nós esperamos a lógica e nós ainda expulsamos. Eu acho que é o diabo. Quando eu fui me relacionar com a Andréia, quando eu fui tocado, eu não esqueço o culto que eu fui tocado por ela. E eu foi como, vou falar aqui, mas, por favor, foi como realmente um cupido que jogou uma flecha no meu coração e meus olhos brilharam. E naquela hora que eu estava ali flutuando, olhando para ela, vindo lá do fundo dos todinhos, pé de Todd lá de Aparecida, era o nome ela que dava lá, dos extravagantes. E eu olhei para trás e vi ela, aí tudo escureceu, e eu fiquei olhando, de repente a música, voltei à realidade, primeira coisa que eu fiz, sai capeta do inferno, diabo, a irmã é uma benção, olha o que eu estou pensando, sai Satanás, sai, está amarrado, você está entendendo? Essa é a tendência. Se nós não desenvolvemos um relacionamento íntimo com Jesus, coisas, oportunidades maravilhosas na sua vida vão vir, e você ainda vai falar que é o diabo. Por quê? Porque saiu fora da lógica. Porque você está esperando Deus vir num padrão, numa caixinha do jeito que você quer. Ei! Se você não está preparado para a loucura, sinal que você não tem um relacionamento íntimo com Deus. E aí Deus... Eu fui para diante de Deus, continuei orando, e Deus falou, pode investir, meu filho, vai dar resultado, vai dar renda, eu estou contigo e não abro.
Aí valeu. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? Pelo amor de Deus, pega isso aí para sua vida. Se você não focar, porque o alvo aqui é você focar sua vida num relacionamento íntimo com Jesus, ao ponto dele chamar você para fazer uma loucura. Sobe num caixão e sai na cidade desfilando. Eu não sei se a Luenda está vendo aí, mas eu vou chamar os irmãos, ela mostrou umas fotos ontem, eu fiquei doido. Sabe o que nós vamos fazer? E, se possível, essa semana, vamos criar uns cartazes e vamos para o sinaleiro dessa cidade, levantar uns cartazes com as frases para esse povo que está carente, que está mal. Vamos, eu já chamei uma galera, vou abrir aqui, mas eu quero fazer um evento que sem nome de denominação nenhuma, e nós vamos fazer um círculo em volta daquele hospital, para a gente orar pelos enfermeiros, médicos, pelos enfermos. A igreja está parada, em Itaberaí está parada, eu não quero ficar parado. Eu quero levar uma mensagem de esperança, eu quero mostrar para as pessoas que nós oramos por elas, não é sair em cima de um caminhão somente. Eu respeito quem faz isso, claro que eu respeito, mas é mais que isso, é uma coisa mais ativa. Vamos fazer. Mas você vai fazer uma coisa dessa? Mas eu estou nem aí. Agora, se tem alguém fora de lógica, vai comigo para o sinaleiro dessa cidade. Vai levar uns cartazes comigo, nós mete uma máscara, tudo aqui de equipamento para destruir coronavírus, e levanta as plaquinhas, o sinal fechado, e fala: você é amado, você é precioso, vai passar, estamos orando pela sua vida, estamos orando por cada morador dessa cidade, sei lá. Já fica a dica aí para você arrumar uma frase para mim, Roseli. Pô, nesse trem. Sabe, queridos, pelo amor de Deus, você está preparado para Deus te tirar da lógica e fazer alguma coisa? Vamos! Não entre nessa bolha, pelo amor de Deus. Confiança, grava aí. Confiança. Escuta aqui. Confiança é proporcional ao nível de relacionamento. Então, confiança é proporcional ao nível de relacionamento. Quanto mais se relaciona, mais confiança se tem. Se não tem confiança, o que está por trás? Não tem relacionamento. E sem relacionamento, então não haverá confiança. Isso significa que se você não se mover, não começar a fazer alguma coisa agora, urgentemente, começar um relacionamento genuíno com o Senhor, você não vai ter confiança para tomar suas decisões. Você não vai ter confiança. Por quê? Porque você não tem um relacionamento íntimo com Ele. Porque quanto mais relacionamento, mais confiança. E aí sua decisão é tranquila, você vai embora, você decide, você tá íntimo com Ele. Então começa hoje. Começa a desenvolver esse relacionamento para que você tenha confiança e tomar suas decisões. Será que é de Deus? Ou será que é do diabo? Ou será que é eu? Se você fala isso para mim, eu só falo uma coisa. E o seu relacionamento com Ele? Está com algum problema. Porque quanto mais você se relaciona, aumenta o nível de confiança. Você tem paz, você tem certeza, a fé é a certeza. Agora a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. Olha o tanto que está conectado. Certamente quando você desenvolve um relacionamento, você vai ter paz para tomar decisões. Mas se você não desenvolve um relacionamento, você vai ser uma pessoa insegura e, pasme, você vai se tornar uma pessoa que anda pela lógica. Se você não desenvolve um relacionamento íntimo com Jesus, você vai começar a tomar suas decisões baseadas na lógica, nas questões naturais, nos dados que tem na sua mão, na pesquisa que você fez, no fulano que falou, no jornal que você viu. Por quê? Porque quem deixa de ter um relacionamento íntimo com Jesus, decide a sua vida baseada na sua lógica, na sua razão. E ele se torna imperceptível à realidade do mundo espiritual. E ele nunca tem confiança de tomar uma decisão que seja uma loucura. Manifesta aí, pelo amor de Deus, alguém fala um amém, sei lá o quê, põe a mão, fala tá amarrado, sei lá. Mas eu não estou vendo nada, como diz o Sobral, é muito doido, eu não estou vendo nada, estou vendo um celular na minha frente, cheio de fio, aleluia, glória a Deus, e isso é fora de lógica. Pelo amor de Deus, não seja natural, comece hoje a desenvolver essa intimidade com Deus. Quem desenvolve uma intimidade, presta atenção,
Quem desenvolve uma intimidade com Deus, certamente essas pessoas serão capazes de fazer loucuras. Não vai sair na rua aí dando rata, não. Não faça burrice. Pelo amor de Deus. Ver um irmão correndo na rua e, sei lá, fazendo burrice. Você pode correr na rua, se Deus mandar, vai. Faz, cometa loucura. Mas não faça burrice. Pelo amor de Deus. Olha a pergunta-chave que eu estou concluindo a mensagem. Olha a pergunta-chave. Olha para a sua vida cristã. Faz uma introspecção, não. Vou mudar a palavra, ficar bonita. Uma autoanálise. Faça uma autoanálise aí da sua vida cristã. Ela está sendo construída pela lógica ou por decisões loucas? Construída. Eu estou falando, sua vida está sendo construída. Construída. Não é fazendo, é construindo, é uma crescente. Você está construindo a sua vida pela lógica ou por coisas loucas? Eu fiz essa autoanálise hoje e fiquei pensando na minha vida. E quase que eu fui para um hospício antes de vir pregar. Porque é muita loucura. Eu pensei quando eu vim para Itaberaí com um menino de 2 meses. Morar numa cidade que eu não conhecia ninguém. Não vou nem entrar em detalhe aqui. Deus o livre. É muita loucura. O pastor Cláudio falou, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu casei você com a Andréia. Falei, eu sei onde o senhor estava, em Deus. Porque o senhor, pela lógica, não ia casar ela comigo. Mas Deus quis, e ele é doido, fora de lógica. Sinto muito. Hoje, pela lógica, ele não casaria. Hoje, ele falou assim, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu te mandei para Silvânia. Eu falei, eu também não. Nem sei onde eu estava quando eu fui. Por quê? Minha cabeça é lógica. Mas nós não seguimos a lógica. E os resultados vêm para esses loucos. Fora de lógica, arrumar um filho, o Raniel, na época que nós arrumamos. Totalmente fora de lógica. Não, nossa, é tanta história. É tanta história. Fora de lógica, lavar cachorrinho com secador de cabelo, com a mesa de bar, num tanque de torneira onde lavar roupa. É fora de lógica. É fora de lógica. Eu olho para a minha vida, eu vejo, é fora de lógica. Se você está andando comigo, vamos embora junto. Caminhar fora da lógica e vamos buscar fazer a vontade de Deus. Olha para a sua vida e veja se ela está sendo construída. E não fazendo, construída. Por lógica ou por decisões loucas. Você não tem controle sobre a resposta. Mas você tem controle naquilo que você crê. Você pode escolher em que você deseja crer. Presta atenção. Você não tem controle pela resposta da sua fé. Mas você tem controle sobre a sua fé. Então esquece da resposta e foca a sua vida na fé. Foca a sua vida naquilo que você tem controle, que é capacidade de crer. Deixa a resposta para Deus. Assume as rédeas da sua fé hoje. Comece agora, desde já, desenvolver uma intimidade com Ele. Porque hoje você está ouvindo a mensagem de Cristo. Os louvor, Cristo, para Ele, para Ele, para Ele. Eu quero os seus pés. Muitos querem suas mãos, eu só quero os seus pés. Gastarei minha vida aos seus pés. Yeshua, o meu amado. É Jesus o tempo todo. É louvor, é pregação. Porque dele, por meio dele. E para Ele são todas as coisas. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem da palavra de Cristo. Você não percebeu que nós pregamos é isso? E é uma intencionalidade, existe uma intencionalidade para estar ministrando isso. É para gerar fé, é para você estar mais íntimo e não distante. Mesmo em pandemia, meu amado. Seja livre de uma cultura que é apenas humana. O Brasil nunca... A igreja brasileira foi construída com essa cultura de prédio. Eu sei, verdade, mas a Bíblia não. A Bíblia não. A Bíblia mostra que eu posso ser igreja sem prédio. Então eu não fico com a cultura, eu fico com a Bíblia.
Ah, mas é melhor, com certeza é melhor, sem pandemia. Ninguém está morrendo, a gente pode estar mais junto, abraçando, aglomerando, aleluia. Isso é maravilhoso. Mas enquanto não, vamos continuar. Não fica disperso não. Você que está disperso, já está cometendo burrice. Tem tudo para viver o extraordinário, mas dispensa, porque quer ficar em zap, Instagram, blá, 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 correndo atrás de dinheiro, com medo de notícia. Não. Faz isso não, filho. Passa a desenvolver essa intimidade. Presta atenção. Agora que você vai pirar o cabeção mesmo. Porque é meu último parágrafo. Presta atenção, crentolândia inteira, do Brasil e do mundo, que me acompanha aqui. Eu sei que tem 700 mil pessoas me acompanhando agora. Pelo menos 13 países. A vitória não é do crente. Cruz é louco mesmo. Se você me chamar de louco, eu estou sendo mais bíblico que nunca. A vitória não é do crente. Eu lembrei agora, a vitória é lá da Adriana, a filha dela. Né? A vitória é a irmã da Jéssica. Não é sua, não é do crente. Não, a vitória não é de quem é crente. Presta atenção. A vitória não é de quem é crente. A vitória é de quem não desiste. Vou repetir. 712 mil agora, seguidores aí online. A vitória não é de quem é crente. A vitória é de quem não desiste. E tem gente que não aguenta esperar o culto acabar. Calma, estou com fome. Pelo amor de Deus, não tem a ver com nome, título, blá blá blá. Não. Essa semana eu publiquei uma frase. Resistência é você permanecer firme. Persistência é você caminhar firme. Então, mais do que resistir ao que está acontecendo, eu quero desafiar você a persistir. A não desistir. Porque muitos estão desistindo, querido. Muitos não oram, não está lendo, está distante, está nem preocupado, nem comenta o grupo do WhatsApp da igreja. É muito ruim isso. Mas que você não seja mais um. Que você seja alguém que persista. Persista. Porque a vitória não é do crente. A vitória é de quem não desiste. E eu creio que você é um desses. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé onde você está. Fala para o seu irmão do lado, você é uma bênção. Um abraço pelo menos 5. Aleluia. Outra. Quero desafiar você a partir dessa noite. Dá uma virada na sua vida. Vira, que essa mensagem se torne uma chave na sua vida para você começar a desenvolver um relacionamento com Jesus de uma maneira que você não estava relacionando. Você anota aí e fala, eu vou ler um livro essa semana, eu vou ler 3 livros da Bíblia ali, do Novo Testamento, vou começar a ler os Evangelhos, sei lá, você é livre. Vou orar, vou buscar crescer em Deus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus.
e lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. E lindo, lindo, lindo és, e glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. E lindo, lindo, lindo és, e glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Oh Espírito Santo, que possamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Que tudo que foi falado aqui, o Senhor possa trazer luz, clareza dentro de nós. Que possamos focar a nossa vida nesse relacionamento com o Senhor. Que não venhamos ser embriagados por as coisas dessa terra, seja elas um caos ou seja elas benéficas. Não queremos nos embriagar com as coisas dessa terra. Queremos nos encher do Espírito. Guia-nos. Coloque seu coração diante dele agora. Você que está ouvindo, fala com ele. Fala com ele. Perca a vergonha de quem está perto aí de você. Sua família, o seu cônjuge, seus filhos, seus amigos. Seja livre. Feche os seus olhos e comece a falar com ele aí. Jesus, queremos te contemplar mais. Te contemplar mais. Contemplamos notícias ruins, contemplamos o caos e temos dificuldades de contemplar o Senhor. Queremos te contemplar, Jesus. Queremos te contemplar. Te contemplar. O meu amado, o meu amado. Então me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Aleluia. Senhor, nós colocamos diante do Senhor cada pessoa que está no leito de UTI, aquelas que estão nas filas esperando uma vaga, tantas outras em casas, tantos enfermos, tantos doentes. Ah, Jesus, somos representantes do Senhor nessa terra. A igreja é a tua voz. Nós queremos levantar um clamor em favor dessas vidas, desses familiares, e declarar, Senhor, a nossa nação pertence ao Senhor. Declaramos falência desse vírus. Declaramos manifestações de milagres em leitos de UTI, pulmões contaminados, que eles possam voltar a funcionar na sua normalidade. Que haja milagres, que pessoas sejam curadas. Senhor, manifesta o teu poder. Esse é o tempo. Manifesta o teu poder a esses que estão enfermos. Manifesta o teu poder, Senhor. Nós declaramos esse vírus fora do nosso país, fora desse planeta. Nós declaramos a falência e declaramos tempos de milagres. Tempos de milagres, pulmões que estavam quase parando, voltando a funcionar. Nós declaramos milagres nos hospitais, nas casas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde cada vida, cada pessoa. Que o Senhor dê sabedoria aos governantes. Senhor, livra o nosso país da corrupção.
pessoas que se aproveitam do caos, ó Deus, para poder se promover, se enriquecer de maneira ilícita. Livra-nos, Deus, e levanta governantes sábios que não são guiados pelas emoções ou pela razão, mas que o Senhor dê sabedoria a cada um deles, Pai. Seja no legislativo, no executivo ou no judiciário, nós como igreja declaramos dias de graça e sabedoria para que possamos viver dias melhores, em nome de Jesus, para a tua glória, para o teu louvor, pelo século dos séculos. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Pois assista essa palavra novamente, rumine ela. Vamos virar a chave. Tamo junto. Um grande abraço. Você é extraordinário. Sem você essa terra não é a mesma. Você é único. Se faltar você, vai faltar alguém extremamente importante. Então vamos junto. Vamos junto. Você é amado. Você é perdoado. Você é justificado. Você tem tudo para arrebentar. Então vamos. Levanta. Levanta. Deus te encheu de graça, sabedoria e poder. Use isso. E você é imparável. Tamo junto. Glória a Deus. Aleluia.